Eu posso dizer que no Brasil, onde eu nasci, eu jamais tinha ouvido falar de cristãos novos, porque na terra onde eu nasci havia uma família protestante que era parente meu de primeiro grau e eram muito estimados. E então todos os demais eram considerados como sendo pessoas de grande respeito. Então, a cristãos novos é uma expressão que está voltando agora dos séculos de dominação espanhola e portuguesa no Brasil. E foi no seminário que eu fui estudar essa questão e me revoltei contra o procedimento dos cristãos naquele tempo, obrigando o judeu a converter-se para que depois ele se apresentasse como cristão. De fato, até aos 12 anos, eu estudei numa escola primária da colônia e nunca tinha ouvido falar no nome cristão novo e nem o nome judeu. Para mim tudo era gente e gente de respeito e gente de trabalho. Depois eu fui para o seminário e tive um excelente curso, tanto de humanidades, quanto de filosofia, quanto de teologia. E quando terminei aquele curso, eles me mandaram para a França. Eu fiquei 5 anos na França sem me comunicar com o Brasil, mas me comunicando com todas as pessoas que eu podia encontrar na França. Lá eu encontrei muitos judeus e alguns deles foram amicíssimos meus, deixaram uma saudade até hoje. Eu até me comovo pensando na bondade deles, sobretudo em me ajudar. Eu, que era estrangeiro, não sabia a língua, não sabia os costumes, não sabia mesmo como é que eu iria chegar a um doutorado na Sorbona, não é? Mas eles foram sempre muito fiéis e respeitavam também a minha condição de franciscano, porque eu, conforme você vê na cor da minha veste, eu sou franciscano desde os 12 anos de idade. E era conhecido como alguém que não pergunta nunca, é católico, é protestante, é batista, é judeu, é árabe. Não interessava. O que interessava era a pessoa, o assunto e se nós podíamos fazer alguma coisa de positivo, etc. para, né? O tempo do Rio, os 6 meses, foram riquíssimos nesse aspecto, que me abriram o coração no Brasil para todas as etnias e também para todas as crenças e todas as possibilidades de enxergar a pessoa, o mundo e o conjunto da obra do Criador Divino. Eles me mandaram abrir a primeira aula inaugural da universidade. Eu então aproveitei e falei sobre os artistas franceses e falei sobretudo sobre os escritores. E aí tinha que pegar. Naturalmente, os judeus escrevem muito bem e se comunicam muito bem. Então tinha que falar também do relacionamento com os judeus. E nessa aula eu aproveitei e disse muitas coisas para os alunos que eles não iriam escutar na classe. Valeu a pena. O caso Herzog foi um caso todo especial. Eu posso dizer que aí o meu coração trabalhou mais do que um coração judeu ou um coração, porque vieram sábado de manhã para a Cúria uma meia dúzia de jornalistas conhecidos, meus amigos, e dizendo que o Vlado Herzog, que era da TV Cultura, tinha sido preso e iria ser torturado. Eu, naturalmente, naquela hora, eu comecei a mexer com tudo. Telefonei imediatamente para o governador, ele não estava, ele estava no interior. Aí eu telefonei para a senhora dele, Dona Pérola, que se chama, e ela me disse, o telefone dele, pessoal, é esse, tal. Eu telefonei para ele, ele atendeu imediatamente e me disse, tudo está com Erasmo
Dias e o senhor tem que resolver tudo com Erasmo Dias. Eu digo, meu Deus, o homem que sempre maltrata os outros, o homem que não respeita ninguém, ele que queria ser padre ou policial. É uma coisa extrema, ou uma ou outra não. Eu acho que não era boa recomendação, mas em todo caso, a esposa dele era muito boa. Trabalha até agora no amparo maternal e ajuda as crianças mais pobres do mundo a nascerem dentro de uma técnica bem adiantada, talvez a técnica mais aprimorada de São Paulo. Então, ele, como delegado, melhor, nem era mais delegado naquele tempo, ele já era secretário da Defesa, né? E secretário de muita, não é da Defesa que chama, mas em todo caso é da defesa da pessoa, e ele devia me ajudar, mas ele não ajudava não. Ele ajudava era a prender as pessoas e a torturar as pessoas, e no tempo do grande movimento militar que trouxe a ditadura mais desgraçada para o Brasil, ele levava as pessoas a serem torturadas, a serem maltratadas e a serem, quem sabe, muitas vezes desrespeitadas em todo o sentido da existência, a ponto de não querer mais viver. Mas então, eu naquele tempo, eu não olhava para ninguém. E vi então os jornalistas na Cúria, num sábado de manhã, o que eles não costumam fazer, chegar cedo. Sábado, jornalista quer dormir, porque durante a semana ele tem que trabalhar à noite, né? Então ele quer dormir. Mas estavam lá 6 jornalistas, e o Mino Carta na frente. E então eles me disseram, aconteceu isso. Eu disse, imediatamente me pus em comunicação, e com o Erasmo Dias também procurei falar o dia inteiro, telefonando de todo lugar. Eles não davam o telefone certo dele, de maneira que eu não cheguei a poder me comunicar diretamente com ele, mas protestamos em todo lugar e espalhamos a ideia, porque quanto mais se espalhava a ideia, tanto mais a pessoa saía do perigo de ser torturada. Então, isso foi muito bem, e à tarde os jornalistas voltaram para a minha casa. Chegaram lá pelas 2h30 e ficaram até às 5, quando alguém veio e me sussurrou aos ouvidos: o Vlado Herzog acaba de ser assassinado. Ele morreu abafado porque puseram uma coisa na boca dele e o coração parou e não conseguiram reanimar o coração. Flávio está morto. Aí eu fui e liguei ao Golbery, que era da Secretaria Civil do Presidente da República, e o Golbery me respondeu, o general Golbery me respondeu imediatamente: isso foi uma traição, que nós não queríamos que houvesse mortes, nós não queríamos que houvesse mais tortura, nós não queríamos mais que continuasse a revolução a ter esse mau nome que tem, nós queríamos outra coisa. E foram justamente pegar um homem tão bom, um homem tão estimado e um homem tão capaz, que trabalhava em São Paulo e era conhecido de vocês todos. E então eu disse para os jornalistas: vocês organizem tudo de tal maneira que eu possa fazer uma visita, primeiro ao Einstein, onde ele está sendo velado, e depois eu vou rezar um pouco lá. Eu quero rezar 2 salmos ao menos por ele, e depois eu vou voltar para casa e vou ouvir o que eles vão dizer que eu posso fazer como católico a ele, que é judeu, e sendo uma esposa católica e tendo também um relacionamento universal. Então eu voltei para casa, e depois daquela visita ao cadáver, pensando: meu Deus, o Brasil não tem mais saída. E se é judeu ou não é judeu, não interessa. Interessa agora
que o mundo saiba que isso não se faz, que todo mundo ajude a impedir. E, de fato, assim nós podemos salvar uma porção de outras vidas, mas para ele era tarde demais, porque ele tem um coração muito fraco. A história dos cristãos novos, ela me interessou naquele tempo muito como compreensão da história da igreja, que a igreja não é só divina, mas ela é humana do mesmo jeito. Quer dizer, ela erra como todas as pessoas podem errar. E ela tem uma assistência para não acabar, para continuar até o fim dos tempos, e o Espírito Santo sempre ajudar aquelas pessoas que têm a responsabilidade a cumprir com os seus deveres. Então, naturalmente, os cristãos novos, para mim, eram um fato histórico lamentável e tristemente verdadeiro, mas eles não me impressionavam como um Herzog, não me impressionavam como um Santo Dias, como um Manuel Fiel Filho, ou outros que foram mortos na minha presença. A minha maior alegria foi quando, no final do Concílio Ecumênico, que terminou em 1965, quando publicaram um documento dizendo: olha, é um documento em favor do diálogo com os judeus, o diálogo especial com os judeus, e reconhecendo toda a nossa dependência, em primeiro lugar, de Abraão, por causa da fé, depois de Moisés, por causa da lei, de Davi, por causa do governo, e de todos aqueles profetas. Sobretudo, eu sou um grande leitor de Isaías, né? Ele me consola tanto quanto São João e quanto os outros evangelistas, porque ele é um pré-evangelista. Então nós achamos que o Espírito Santo trabalhou tanto neles quanto trabalhou depois na era cristã. Sim, é uma questão de compreensão. Quando um pequeno grupo se reúne e quer eliminar uma pessoa, digamos uns 30, ou 50, ou 100, ou 200, ou 1000, se reúnem para eliminar uma pessoa, ou quando todo o povo está contra aquela pessoa. O povo todo estava a favor de Jesus Cristo e não queria que nem o Império Romano, nem os chefes dos judeus, que era aquele pequeno grupo, queriam condenar. Aquele pequeno grupo passou a culpa para toda a história e para todos os judeus. E, graças a Deus, hoje o Concílio Ecumênico Vaticano II eliminou completamente o semitismo e o antissemitismo e implantou aí uma nova geração que entende que a gente tem que ser, em primeiro lugar, pessoa humana para poder ser respeitado.